A vida no geral ela não é fácil. E você conseguir entender a singularidade de cada um é ainda mais difícil. Somente um depressivo entende um depressivo e somente um border consegue entender outro border. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre como que eu convivo bem com esse meu transtorno de personalidade e como que eu faço para isso não atrapalhar o meu dia a dia. Eu fui diagnosticado com border ali pelos meus 15 anos, 14 para 15, e na época eu não levei isso muito a sério, com o real foco que deveria ter sido, porque eu achava muito que, é o meu jeitinho, sabe? Eu sempre pensei que fosse isso e sempre acabei empurrando muito com a barriga. Fazem aí mais ou menos uns 5 anos que eu resolvi colocar praticamente 100% do meu foco no tratamento, né, para eu conseguir conviver melhor com essa situação. Todos os meus relacionamentos melhoraram, fosse relacionamento amoroso, amizade, familiar, trabalho, todos eles melhoraram muito. Se relacionar com um border pode ser um grande problema se o border ele não estiver se tratando corretamente. E como eu disse, não somente ali o relacionamento amoroso conjugal, mas também amigos, família, trabalho, tudo isso também. A situação ela pode ser bem diferente se você se relacionar com um border em tratamento. Vocês já devem ter ouvido a frase que um border ele pode te levar do céu ao inferno em 5 minutos. E com o tratamento correto ali a gente consegue viver as nossas vidas como qualquer pessoa que tenha estabilidade emocional, porque os problemas do border eles são muito mais internos do que realmente externos. Óbvio que a outra pessoa auxilia a facilitar isso, mas o problema central é a cabeça do border. Eu não sou psiquiatra, mas a definição basicamente do border, é o borderline, está sempre no limiar ali, sempre no máximo do máximo, sempre os extremos, onde qualquer gota pode transbordar aquilo. Então, ele sempre vai estar ou muito triste ou muito feliz, ou vai estar com muita raiva, ou vai estar muito calmo, O border ele ou vai estar muito apaixonado ou muito desprendido, sempre são os extremos ali. O border também ele tem muita dificuldade em se identificar, trazer algo para si mesmo, um gosto próprio que não dependa do outro. Isso, claro, sem tratamento. E existem 2 tipos de border, que é o explosivo, que é aquele que vai tratar com agressividade, que vai gritar, que vai ser explosivo, E tem o implosivo, que todas as atitudes eles têm consigo mesmo. Eu sei porque o meu tipo é um implosivo. Então, ao invés de eu gritar com outra pessoa, meu grito vai ser interno, com as coisas que eu estou guardando comigo e que eu acabei não expressando da maneira mais correta. E em questão de minutos, assim como eu disse, a gente pode sair da total euforia e amor próprio para depressão e autodestruição. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu estava um dia sentado na escada de um amigo meu fumando um cigarro e eu tava falando pra ele o quanto eu tava feliz com a minha vida e quanto eu gostava de mim mesmo e tudo mais. E eu subi pra ir dormir e mandei mensagem pra esse meu amigo falando o quanto eu me odiava e o quanto minha vida era uma merda, sei lá, coisa do gênero. E no outro dia de manhã eu tava lá fazendo um café, ele chegou assim e falou: pô, cara, o que aconteceu ontem? O que foi isso? Ele não conseguia entender como que em questão de 5, 10 minutos eu tava super bem e depois eu tava super mal, lixo, limbo. Pra mim o que funcionou muito foi realmente essa criação de identidade, saber quem eu sou, a criação de hobbies, de uma rotina mais bem estruturada também, encontrar algo em mim que criasse também uma identidade mais minha, que no caso foi o meu cabelo, que quando eu era adolescente eu tinha um cabelão e eu gostava muito desse cabelo e foi basicamente na mesma época que eu cortei o meu cabelo por causa de uma mulher que eu me senti perdido e que eu descobri também o border. E todas as vezes que eu tentava deixar o meu cabelo crescer, por causa de algum surto, eu ia lá e cortava o cabelo. Tanto que ele é psicóloga e ela até
Hoje em dia a gente ri disso, né? Mas ela me via de cabelo cortado, ela já pensava, tipo, puta merda, qual foi o surto dessa vez, Henrique? Não ter uma rotina ou um trabalho também, né? Como eu disse, é algo que atrapalha bastante. Nossa, eu lembro que quando eu tava ainda sem ter hobbies, né, eu corria muito atrás de trabalhar com o máximo de coisas possível para me ocupar o máximo possível. Já teve épocas aí de eu ter 3 empregos durante meses, né, em específico aí, 2024 eu trabalhei em 10 lugares diferentes, sendo que durante uns 4 meses eu trabalhei em 3 ao mesmo tempo. Enfim, foram muitos lugares. Mas uma coisa que me ajuda muito, principalmente hoje em dia, são os autocuidados. Tem os autocuidados básicos, né, que é a questão de escovar os dentes, cortar as unhas, arrumar meu cabelo, fazer a barba. Só que também a questão dos meus exercícios que eu faço pela manhã. Ou, por exemplo, ler um livro, né? Ou, por exemplo, às vezes, ler 2 livros ao mesmo tempo. A minha rotina, ela se estruturou muito mais depois que eu comecei a me identificar, né? Eu acordo cedo, eu faço meu café da manhã, eu leio meu livro, quando eu tenho que fazer meu freela de edição de vídeo, eu faço meu freela de edição de vídeo, limpo a casa, nos dias que tem que limpar a casa, arrumo meu quarto, todas essas coisas bem estruturadinhas, elas me ajudaram muito a não depender dos outros para fazer as minhas coisas. A questão do border, aliás, ser inseguro em um relacionamento, como eu já disse antes, diz muito mais sobre o border do que sobre a outra pessoa. E como eu disse também, a outra pessoa ela pode auxiliar muito o border a se encaixar melhor nesse relacionamento com a questão da segurança. E independente de ser border ou não, né, algumas atitudes elas trazem insegurança para as pessoas. Você vai sentir insegurança principalmente quando você é inseguro contigo. E só que, como eu disse, né, o border ele leva tudo para os extremos. Então um ciúme que poderia ser um ciúminho, às vezes pode ser o fim do mundo para esse border. E quando é um border tratado, né? Digo isso por mim, pelo menos, eu travo batalhas na minha cabeça o tempo todo. Né? Eu fico me perguntando coisas tipo, peraí, isso que você está sentindo faz sentido? Ou é só mais um surto do border que você está tendo agora? Porque eu não sou a única pessoa que tem um dia cheio. Às vezes a pessoa demora 2, 3 horas para me responder e realmente faz sentido. Ela pode estar fazendo muitas outras coisas que são mais importantes do que me responder. E tá tudo certo, porque em algum momento eu também vou estar 2, 3 horas sem responder uma pessoa. Ou eu dormi sem dar boa noite para a pessoa, né? E no outro dia eu acordei e falei, pô, desculpa, capotei. Só que isso às vezes para um border pode ser um baita de um sinal de infidelidade, ou seja lá o que for, o fim do mundo. Mas para um border tratado, ele pode, você já tem as ferramentas para virar essa chavezinha e falar, calma, isso é coisa da tua cabeça. A única questão, assim, principalmente sobre mim, é que eu criei uma armadura, né? Eu criei um escudo, talvez, não sei se consideraria isso uma armadura, mas esse escudo que eu criei, ele me trava em um momento específico. Hoje em dia é muito difícil eu me sentir ameaçado, talvez, mas eu me senti inseguro com a outra pessoa ou me senti indesejado pela outra pessoa. Então, no primeiro momento em que eu senti que eu me senti inseguro por um motivo óbvio, digamos assim, eu vou me afastar. E eu vou me afastar e nunca mais vou aparecer. Porque isso realmente daí já vem aos extremos. Mas isso é mais para me proteger, também proteger a outra pessoa, porque se eu continuasse naquilo, por eu ser um border implosivo, eu ia ficar carregando aquilo comigo. Então eu prefiro, cada um pro seu lado, eu converso demais, mas se chegou o momento de eu me sentir inseguro com aquilo, porque daí realmente nem as conversas mais elas estão funcionando. Então, realmente, nesse caso, eu prefiro me afastar para não acabar depositando essa insegurança na pessoa e também para me proteger, para não acabar sofrendo, por seja lá qual for o motivo que eu trouxe para minha cabeça. Agora, uma mensagem final. Se você é uma pessoa que se relaciona com um border e quer entender um pouco mais, coloca aí nos comentários. Vamos conversar sobre. Quem sabe eu até faço um vídeo mais aprofundado sobre como é se relacionar com um border. Eu tive uma ex que ela estudou bastante sobre o borderline durante nosso relacionamento ali, que foi uma coisa que me ajudou demais a evoluir e ao nosso relacionamento também durar mais tempo. Então, quando você entende ali o porquê das coisas acontecerem, você consegue às vezes até conversar com a pessoa para explicar para ela voltar para a realidade. E se você é um border e quer saber
como ter uma vida mais ativa, sem tanta dependência, coloque aí nos comentários também. Quem sabe eu faço um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. E a vida, ela é uma só. Ela é curta demais para nos sentirmos inseguros. Ela é curta demais também pra gente se prender a relacionamentos infrutíferos. Curta demais pra ficar fazendo joguinhos. E boa demais pra não ser vivida. Então, acima de tudo, se ame. Muito obrigado.